Pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu acho que muitos de vocês já são alunos da Psiques, já me conhecem. Eu sou coordenador da pós-graduação de Dependência Química e Comportamental. A gente começou essa pós específica no começo do ano e já estamos indo para o final do quinto módulo. Então, tem dado muito certo. E uma das aulas do nosso módulo, da nossa pós-graduação, só da parte comportamental, é o transtorno de gambling. Eu que são apostas, né. Como eu sei que no Brasil tem saído muita notícia das bets esportivas, né, que é um ramo do gambling, é um ramo do jogo patológico. Eu quis trazer essa aula para vocês, que é para o pessoal da para os alunos da Psiques, é uma aula aberta também para outras pessoas que se interessem pela dependência química. E essa aula que eu quis trazer aqui para vocês hoje é com foco na saúde pública, tá? Só que também com dicas ali no final sobre como manejar o paciente com jogo patológico, que eu sei que é desafiador, a gente fica meio perdido, né? E eu entendo esse sentimento de vocês, porque muitas vezes eu também me senti perdido anteriormente. É algo muito novo, então faz total sentido que a gente se sinta assim. E por ser muito novo, é muito desafiador e existem informações muito úteis, tá? Para quem não sabe, eu vou me apresentar logo em seguida, mas o meu projeto de doutorado é focado no gambling, no jogo patológico, então é um assunto que eu gosto muito, tá bom? Vou compartilhar aqui a aula para vocês. Compartilhar tela. Tá, vamos lá. Eu, a partir de agora, não vou conseguir mais enxergar vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que a gente pode deixar para o final da aula, tá? Porque para a gente economizar tempo não e acabar não atrapalhando o andamento da aula. Vocês estão conseguindo ver o slide ou não? A gente está vendo sim, Rodrigo. Show de bola, então. Pessoal, então, o título dessa aula são as bets esportivas no Brasil, os impactos, né, na saúde mental e as consequências disso tudo, né, que está acontecendo na nossa população. Eu sou formado, um pouquinho de mim, né, eu sou formado pela Universidade Católica de Brasília, formei há quase 10 anos. Fiz residência no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aqui em Porto Alegre. Hoje eu moro aqui em Porto Alegre, só que eu nasci em Brasília. E fiz um R4 em adições pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E agora eu sou doutorando em psiquiatria também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com muito prazer também sou coordenador da Psiques junto com o Rafael, junto com o Demetrios, que são 2 caras que eu tenho muito apreço, tá. Eu não tenho nenhum conflito de interesses em relação a esse assunto, tá, ao jogo patológico. E para introduzir esse assunto, eu quis trazer um pouquinho do histórico de leis no Brasil, né. O Brasil é mais estável, porque tiveram poucas mudanças ao longo da história brasileira. Até 1946, os jogos de azar, no geral, eram legalizados. Então tinha cassino, tinha jogos de cartas, enfim, corridas de cavalo, que na época tinham jockeys, então, era algo que era muito popular no Brasil até 46, quando foi proibido. E foi até relativamente bem-sucedida essa proibição, tá. No Brasil tinha uma pequena parcela da população que continuava apostando, só que isso não chegava a ser um grande problema de saúde pública. Começou a ser um problema de saúde pública recentemente, tá. Em 2018, no governo Temer, houve a legalização das apostas esportivas
E no ano passado houve a regulamentação das apostas esportivas, tá. E qual que é a diferença? Bem, quando eu legalizo, eu permito esse ato, né, eu permito que essa atividade seja exercida no Brasil. Só que o grande problema é que foi legalizado, não foi regulamentado, e hoje a regulamentação disso ainda é muito superficial. E a regulamentação é justamente, tá, eu vou arrecadar uma certa quantidade de dinheiro com essas apostas, o governo pensando, tá? Esse dinheiro X vai para projetos sociais, Y vai, sei lá, para previdência social, Z vai para esportes, né? Outra quantidade tem que ir eh, para a saúde mental, né? Enfim, em 2024 houve essa regulamentação. Quando eu falo que é superficial, é porque ainda é muito acessível e ainda pode gerar muito prejuízo às pessoas que estão em risco no Brasil. E é o que a gente vai ver lá para o meio da aula, tá? Como outros países acabam sugerindo que essa regulamentação seja feita e como ela de fato é feita, tá? E o que que aconteceu em outros países, né, para a gente ter algum comparativo? O Reino Unido, pessoal, é o país que talvez tenha mais expertise sobre esse assunto, tá? Ele publica artigos sobre gambling já há bastante tempo, que é algo novo aqui no Brasil. Lá é algo bastante conhecido, tanto politicamente quanto a própria população, tá? Então, em 1961, para vocês terem uma ideia, o Reino Unido publicou o Betting and Gaming Act, né, que foi o jeito que eles regulamentaram essa atividade. Em 1986, os Estados Unidos colocaram o Professional and Amateur Sports Protection Act, que é o PASPA, que eles chamam, tá? Em 2014, a União Europeia fez essa regulamentação de como que as apostas online eh, deveriam ser coordenadas nos diferentes países da a União Europeia. É um conjunto de países que diz que recomenda, né, e daí os países seguem ou não essas recomendações, tá bom? E o que aconteceu que é o mais interessante aqui desse slide, que em 2018, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, ela determinou que o PASPA, que tinha sido criado em 1986, era ilegal, tá? E qual foi o argumento da Suprema Corte americana? Que cada estado americano deveria ter a sua própria lei sobre as apostas, tá? Recentemente eu fui para a Califórnia e no interior da Califórnia era permitido cassinos com caça-níqueis, tá? Aí eu fui para Los Angeles, em Los Angeles cassinos ainda eram permitidos, só que sem caça-níqueis. Então, assim, em um território em poucas distâncias, a gente tem diferentes leis, tá. E foi isso que a Suprema Corte Americana: "Ó, isso daqui não é a gente como nação, a gente não pode determinar, cada estado tem que ter sua própria lei". E com isso, vários estados acabaram legalizando as apostas e apostas esportivas também, tá. Então para vocês verem como no Brasil a gente está bastante atrasado em relação a isso. E não que não tenham dados sobre como regulamentar, eu acho mais que a gente está querendo não ver esses dados, porque não faltam exemplos a nível mundial sobre como tocar essa carroça, tá. E as consequências disso, são as que a gente vê todo dia em sites midiáticos, né, todo dia, toda semana eu tenho certeza que eu recebo alguma notícia sobre jogos aqui no Brasil, tá.
E daí a gente vê essas notícias. Mais de 10 milhões de brasileiros mostram sinais de vício em apostas, né? Sites de apostas no Brasil, impacto de jogos de azar no bolso, né? Bets já superam a pornografia. Como as bets viraram uma epidemia, né? Com 52 milhões de apostadores no Brasil. E a grande verdade é que até então todos os dados que a gente tinha eram meio que duvidosos, porque todos eram realizados principalmente por instituições privadas, né? Instituições privadas, elas podem estar mais sujeitas a algum tipo de tendência, né? Algum tipo de viés ou até de interesse financeiro. Então eu vim trazer aqui dados para vocês, pessoal, que são do Lenad. E esses dados são assim fresquíssimos, tá? Que foram recentemente publicados, tem uns 2 meses, tá? Eh, esses dados são até dados que possivelmente serão trabalhados, né, no meu projeto de doutorado, né, no meu doutorado. Então, vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, o Lenad é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, é um levantamento que já está na terceira edição, digamos, né, desse levantamento. Eu acho que o primeiro foi em 2006, o segundo 2013 e agora 2023. Posso estar enganado, mas eu acho que é nessa ordem aí, tá? E pela segunda vez, o Lenad coletou dados sobre apostas no Brasil. Então, é o maior levantamento brasileiro sobre o assunto e totalmente público, tá? Então, hoje no Brasil, eu garanto para vocês que não tem dados mais fiéis, fidedignos do que esses que eu vou mostrar aqui, tá bom? Foi a Unifesp que toca esse projeto, né, já há vários anos, e o que ele nos diz, tá? Que 1/4 da população brasileira já apostou alguma vez na vida, tá? E entre os apostadores do último ano, porque assim, ao longo da vida é algo, tá, isso, ok, nos dá um norte, mas eu estou mesmo interessado no último ano, tá? Entre os apostadores do último ano, a gente tem que, como era esperado, 70% mais ou menos aposta em loterias, né? É uma atividade muito comum aqui no Brasil, etc. Mas já 1/3 dos apostadores aposta em sites de apostas, em sites esportivos, tá? Bet365, Betway, Sportsbet, Betano, etc. Tá? A gente também tem que o resto aposta no jogo do bicho, 28,9%, raspadinhas, 19%, e jogos de cassino, 12%, tá? Então vamos lá, para a gente fixar 1/3 dos apostadores do último ano no Brasil apostam em sites de apostas esportivas, tá? Que são as bets. Pessoal, entre os apostadores, a gente tem que nem todos têm riscos, nem todos têm prejuízo, tá? Como que a gente avalia muitas vezes prejuízo nesses questionários, né, com as perguntas: "Ah, você já teve dificuldade de interromper o jogo sem conseguir? Você já eh, alguém já te falou que você está apostando mais? Você já apostou em períodos em que não deveria estar apostando, né?" Então, assim, segundo essas escalas, que a principal que a gente utilizou foi a PGSI, 4,4 dos apostadores brasileiros tem um jogo problemático, 15 tem um jogo com risco moderado e 20% mais ou menos jogo com risco baixo, tá? O resto, 61%, né, não, eles são apostadores, mas acabam não tendo nenhum risco nessa aposta, tá bom? Lembrando, pessoal, isso daqui, aqui embaixo vocês conseguem ver, o jogo de risco ou transtorno na população total equivale a 10,9 milhões de brasileiros de 14 anos ou mais. Ou seja, é muita gente em risco que está apostando,
tá bom? Esses gráficos aqui estão muito ilustrativos. Estão públicos, tá? Se vocês quiserem procurar ali, tá? Coloca caderno de apostas, Lenad, que vocês acham, tá? Aqui no gráfico da esquerda, eu coloquei a distribuição de prevalência de apostadores no Brasil, tá? E se vocês conseguem ver que está até bem distribuído, né? Tem aí 17% para o norte, 17% no nordeste, mais ou menos a mesma coisa para cada outro estado, tá? Qual que é a diferença do gráfico da imagem da esquerda para a imagem da direita, né? Que aqui na direita a gente pegou só os apostadores de risco, tá? Ou os que têm algum jogo patológico ou um jogo problemático, tá? E a gente perde essa homogeneidade, né? A gente vê que no norte e no nordeste a gente tem uma distribuição de apostadores de risco muito maior do que no resto das outras regiões brasileiras, tá? O que faz sentido, porque normalmente os apostadores de maior risco são os apostadores de menor renda, de baixa renda, tá? E a gente sabe que Norte e Nordeste concentra a maior parte da população de baixa renda no Brasil. Então, por mais que todas as regiões sejam tenha mais ou menos a mesma quantidade de apostadores, os de maior risco se concentram nas regiões que são mais desfavorecidas, infelizmente, financeiramente aqui no Brasil. E sobre apostas online, né? A prevalência de jogo de risco ou problemático entre apostadores por modalidade de jogo de apostas concentra muito no site de apostas online, enquanto que os não usuários de apostas online são quase um terço, né? Ou seja, o que isso daqui significa? Se a gente pegar todos os apostadores de risco que fazem todos os tipos de atividades de apostas, tá? No Brasil, a gente vai ter que 2/3 tem risco por conta das bets e 1/3 é só de outras apostas, cassinos, loteria, enfim. Tá? É muito difícil alguém ter risco jogando na loteria, né? Mas se a pessoa for muito fiel à causa, né? Ela realmente pode gastar uma grana. Então, eu quis aqui trazer para vocês, pessoal, os motivos, os fatores relacionados com essa explosão de casos, tá? Isso daqui eu fiz um compilado de diferentes informações que eu tiro em diferentes locais, tá? Isso daqui não retirei de um artigo específico. Então, eu acredito que existam fatores relacionados com a população brasileira. A população brasileira era uma população, entre aspas, virgem. E qual que é o problema de uma população virgem em relação a uma atividade? Que ela não tem mecanismos de controle, tá? Ela muitas vezes subestima os riscos daquela atividade. Vou fazer uma comparação que na minha cabeça funciona. Pode ser que de vocês não vejam tanta lógica, né? É quase como introduzir o álcool na população indígena. Era uma população que não tinha o hábito de beber álcool e muitas vezes se subestima os poderes de álcool, tem mecanismos sociais diferentes do que a gente tem, a gente introduz e hoje o álcool é um grande problema na população indígena brasileira, tá? A mesma coisa aconteceu, talvez, parcialmente com o vape, que surgiu no Brasil e veio muito mais intensamente do que em outros países que já estavam mais acostumados com o tabaco, tá bom? Existe também fatores relacionados à população brasileira, que é uma população com maior quantidade de pessoas com baixa renda, com maior quantidade de transtornos psiquiátricos. Hoje a população brasileira
é a população que tem maiores níveis de ansiedade no mundo, tá bom? Existe também fatores relacionados a um protagonismo dos esportes, né? Existe muita ideia de que o futebol pode ser uma saída para várias pessoas com menor poder aquisitivo e etcétera. Futebol é visto como sinônimo de esperança, então a gente tem essa relação íntima quase com o futebol e com os esportes, né. E a consequência disso é que as bets, né, casas de apostas, patrocinam 100% dos clubes da Série A, patrocinam o Brasileirão e patrocinam um monte de coisa a mais, né. Esses patrocínios não necessariamente é o patrocínio master, tá, aquele que vai na frente da camisa, às vezes são patrocínios menores, mas hoje todos os times da Série A no Brasil são patrocinados por casas de apostas, tá. Inclusive, né, eu não sei se vocês também tiveram essa percepção, né, hoje, quase todos os locais que a gente vai, turísticos ou, restaurantes, muitas vezes a gente vê algum quiosque ali, de alguma casa esportiva do lado, né. Eu fui correr uma corrida recentemente, correr uma corrida, né, redundância, fazer uma corrida, enfim. No kit da corrida, que sempre vem um kit, aí tinha lá, né, uma cerveja, uma bebida alcoólica com o nome da marca de casa de apostas. Então, assim, é um eles estão bombardeando a gente, né. Para eles deve estar dando muito certo, mas eu acho que a população tá pagando o preço, tá, literalmente. E pessoal, existe uma enorme falta de uma regulamentação política, né, em relação a esse assunto, tá. E a gente vai ver logo a seguir como que outros países, e principalmente o Reino Unido, sugere que um país regulamente essa situação, tá. A gente também tem fatores relacionados com as apostas em si, que ao longo do tempo mudaram muito. Hoje a gente imagina só: "Ah, quero apostar", eu tô lá em 1920, meio Peaky Blinders, né. A gente vai lá, tem que sair de casa, tem que ir para um jockey, aí tem que pegar uma fila, apostar num cavalo e depois ficar 3 horas esperando, ver se o cavalo deu certo ou não. Olha, isso tudo demorava, né. Hoje em dia, a gente tem o cassino na palma da nossa mão. Então a gente já não aposta em aquilo que vai acontecer. Hoje a gente tem apostas em tempo real. Até um tempo atrás eu apostava: "Ah, vou apostar no Palmeiras", tá. Eu vou apostar no Palmeiras, aí eu tenho que quando o jogo começava, já encerravam-se as apostas. Hoje é tudo em tempo real. O que os cassinos, essas casas de apostas entenderam, é que eles lucram muito mais com as microapostas do que com grandes apostas em valor em pouca quantidade. Então a pessoa ali está num jogo, ela apostou, eh, quantas vezes tem chute a gol, quantas vezes tem escanteio, apostou no resultado, apostou enfim, está apostando em 10 jogos ao mesmo tempo, né. Tem um paciente que falou para mim: "Olha, chegou um momento". Tem as fases, né, aquela pessoa que tem, que muitas vezes tem um problema com um jogo patológico, né, ele tenta ter algum controle sobre a situação, né, que é o, entre aspas, "ganhar da casa", mas chega um momento que é só por fazer uma atividade, tá. Chega um momento que ele: "Ó, estava apostando num time da série C da Indonésia", tá. Então toda casa de apostas, ela cria um ambiente para fazer você achar que você está no lucro de alguma forma, ou que é muito provável que você vá ganhar de algum jeito. Eles dão lances bônus, eles dão reembolsos, chances sem risco, então eles calculam
aquele momento em que você está perdendo a esperança, que você está ficando mais desestimulado e fala, ó, você ganhou 10 lances bônus. Ou aqui você pode apostar sem risco nenhum. Ou você ganha ou você ganha. Aí a pessoa, pô, não tem como dar errado. Mas o principal fator foi a acessibilidade, tá? É muito fácil apostar hoje, tá bom? Então vamos continuar, pessoal. Quais são os fatores de risco? No final das contas, quem que é mais preocupante? Quem que normalmente tem mais prejuízo com essa história? E isso daqui que eu vou falar para vocês está claríssimo, tá? São jovens do sexo masculino, solteiros, com traços de impulsividade, normalmente pessoas com motivações financeiras, tá? Entre elas as pessoas de baixa renda, mas não necessariamente, e pessoas que fazem uso de substâncias. Essas são as pessoas, assim, se a gente pudesse, de um jeito meio fictício, proteger essas pessoas, tá? Quem tá nesse grupo não pode apostar mais. E todas as outras, que são muitas, tá? Do outro grupo podem apostar, muito provavelmente a gente não teria, assim, o prejuízo a nível de saúde pública seria muito menor. Seria 90% menor, sei lá, tô chutando um número, do que a gente tem hoje. A gente sabe que 1% da população mundial é geneticamente propensa a ter a ter o jogo patológico, tá? Então, quando eu tenho essa predisposição junto com a oportunidade, daí eu tenho um problema, tá? A gente viu nos dados do Lenad que hoje no Brasil são 4%, né? 4% dos brasileiros tem o diagnóstico, né, de jogo patológico. Então vamos lá, pessoal. Esse gráfico aqui eu quis trazer para vocês. Isso daqui, esse gráfico é de todos os tipos de apostas, então não é só do Sporting Bets, que é a idade de início das apostas, normalmente nas pessoas, né, na população. Então a gente vê que os homens que está em azul, eles começam muito mais cedo, né? Os homens têm um pico aqui entre 15 a 25 anos, tá? E depois, entre 40 e 50 anos, são as mulheres que começam a apostar mais, né? E aqui, comparativamente, né, a gente tem homens apostando, não é que eles estão apostando menos, tá? Entre 40 e 60 anos, eles continuam apostando muito. É que a maioria, né, começou a apostar dos 15 aos 25, tá? Mas eles continuam tendo, no geral, mais prejuízo que as mulheres. Tá? Esse gráfico só mostra a idade de início. As consequências disso tudo, né? Isso daqui também está muito bem estabelecido. É uma maior prevalência de sintomas de depressão, ansiedade, estresse, solidão, pior qualidade de vida, né? E novamente, a gente se preocupa muito mais com adultos jovens. Isso gera um efeito cascata, né? Em que eu tenho o início de apostas, daí eu tenho depressão, daí eu já perco meu emprego, daí eu me separo da pessoa que eu estava, então pronto, acabou, né? Tudo isso porque eu comecei a apostar lá atrás. Me separo da família, me distancio, etc. Fico endividado, tenho que pagar essa dívida em 10 anos. Então as consequências são muito graves, tá? Hoje a gente ainda não tem bem definido se as bets elas geram mais transtornos psiquiátricos do que outros tipos de apostas, tá? Por mais que gere tudo isso de sintomas psiquiátricos, não se tem muito claro se isso é maior que outros tipos de apostas. Eu acredito que no Brasil seja muito maior, tá bom? Mas porque no Brasil,
praticamente essa é a única atividade, tá bom? Então as pessoas se concentram nisso, tá? Em outros países, existe o sporting bets, mas também existem casas de pôquer, né, todas outras atividades, cassinos, caça-níqueis, isso mais, legalizado, tá bom? Também está bem estabelecido que isso gera um impacto negativo no desempenho educacional de adolescentes, tá? Esse artigo saiu no JAMA, né, não do JAMA, isso em março, então tem o quê? 2 meses, né, que saiu, que foi um artigo bem interessante, né, porque foi uma coorte que comparou o Sporting Bets, né, com o uso de álcool ao longo do tempo e viu que entre os jogadores problemáticos, sim, o uso do álcool também aumentava ao longo do tempo, existia essa associação. Lembrando que 50% dos apostadores já experienciaram ideação suicida em algum momento da vida, tá? Isso é algo muito grave. E que entre as comorbidades, esse gráfico também é bem legal, e esse gráfico é sobre apostadores no geral, não é sobre as bets esportivas. A gente tem que as maiores comorbidades é a dependência de nicotina, uso de álcool, uso de substâncias, fobias no geral e distimia ou depressão, tá? Como era relativamente esperado. Além do prejuízo mental, digamos, a gente também tem um grande prejuízo financeiro. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico alguma vez antes, mas esse gráfico, assim, é assustador, para ser sincero. E esse gráfico eu tirei da última portaria do Banco Central sobre os gastos financeiros das pessoas com as apostas esportivas, tá? O Banco Central estima que hoje, por mês, se gaste 20 bilhões a 30 bilhões de reais, tá? Só em apostas online. Isso já no ano de 2025. E nesse gráfico a gente tem que, à direita, né? A gente tem a média do valor gasto por pessoa em cada faixa etária. Então a gente vê aqui que com até os 30 anos, mais ou menos, a gente tem muitas pessoas apostando, mas valores muito baixos, tá? A gente tem nem valores baixos, aspas, né? A gente tem R$ 500, tá? Então aqui idade menor de 20 anos, menos de 500, de 20 a 30, menos de 500. Daí a gente vê de 30 a 40 anos, a média de pessoas vai lá para 1.250, valor médio, tá, pessoal? E enquanto que a quantidade de pessoas vai diminuindo, o valor médio que cada um aposta aumenta muito. Até a idade de maior de 60 anos, que o valor médio é R$ 3.000 por pessoa. Gente, R$ 3.000 a nível de população brasileira é muito dinheiro. É muito, 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 muito dinheiro mesmo. Tá? Então as pessoas literalmente estão pegando dinheiro e não fazendo um bom uso, né, para não falar outra coisa, tá? Então, o mesmo estudo disse que a média de cada apostador no Brasil é R$ 263, tá? E uma coisa curiosa barra preocupante é que recentemente, né, o Banco Central também declarou que não tem isso, segundo as palavras deles, tá? Competência legal ou técnica para impedir gastos com apostas. E tem até uma frase, né? O diabo mora nos detalhes. O que que isso quer dizer, legal ou técnica? Legal que, olha, não tem nenhuma lei que diga que essa pessoa não possa gastar esse dinheiro com apostas. É uma atividade legal e regulamentada. Então, quando vem alguém do governo, algum deputado, algum senador, bater na porta ali do Banco Central, falar, cara, vocês precisam parar isso, ele fala, bem, eu vou parar algo que não é
não é ilegal, né? E quando ele fala ou técnica, o que quer dizer? Que mesmo se fosse ilegal, ele não teria como determinar que aquela pessoa gastou o dinheiro da Bolsa Família com aposta, tá? Que foi uma das notícias que saiu recentemente, né? A gente precisa parar com que as pessoas gastem o dinheiro da Bolsa Família com as apostas, né? Mas o Banco Central já falou, é impossível, tá? Não tem como fazer isso, né? Eu não tenho como me infiltrar nos gastos de cada um e saber que aquele R$ 1 que aquela pessoa ganhando Bolsa Família foi para isso, tá? O que nos diz que realmente não existe muito controle a nível político, tá? Sobre essa situação. Como outros países, né? Outros países barra o Reino Unido, que é o que mais se preocupa em ajudar o colega nesse sentido, diz que a gente poderia lidar com essa situação. Olha, a gente precisa ter requisitos mais rigorosos de licenciamento de cada empresa que faz esse tipo de atividade. E isso, pessoal, muitas dessas empresas especula-se que até sejam geridas por facções, tá? Então a gente talvez indiretamente está financiando facções, infelizmente, tá? Especula-se, tá? Então a gente precisa verificar essa estabilidade financeira dessas empresas. Precisamos também reduzir a exposição e a disponibilidade de jogos de azar para menores de idade. E principalmente, e aqui, né, nessa página, o mais importante são os sistemas de autoexclusão. O que isso quer dizer? É ter algum sistema em que, se a pessoa preenche um perfil e ela gastou um valor X, ela automaticamente é excluída daquela plataforma, tá? Isso, se eu não me engano, países orientais, China, Japão, utilizam mais, tá bom? Porque o que acontece, pessoal? A gente precisa abandonar esse discurso de jogo responsável, não cola, não funciona, tá? Não existe jogo responsável para pessoas que têm um jogo patológico, tá? Para aquele ato específico, a gente reconhece que ela não consegue, ela não é capaz, daquele momento, de tomar uma escolha responsável, tá? Então, se isso não for obrigatório, se essa exclusão não for obrigatória, eu não estou nem sendo tão radical ponto de falar essa atividade não pode existir. Eu acho que até poderia, desde que existam esses sistemas de controle, tá? E como que eu posso exercer esse controle? Eu posso determinar um perfil da pessoa que está postando, eu posso monitorar o tempo de jogo, eu posso exibir dinheiro em vez de créditos, né? Porque até nisso eles nos enganam, né? Você não tem lá R$ 50, você tem lá 500 créditos, tá? Eu posso colocar limites pré-estabelecidos, interrupções obrigatórias. Ah, você ficou 30 minutos aqui, você sai, tá? Então, tudo isso pode acontecer e é perfeitamente aplicável, tá? Não fazem porque não porque não saibam que é possível, mas porque não querem mesmo, tá? E finalizando, tá, essa apresentação, porque eu sei que além da saúde pública, a gente muitas vezes fica ansioso para saber como lidar com o paciente, tá? Então tirem foto aí, um print desse slide, porque é o mais importante para esse assunto agora, né? No consultório, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que saber o perfil de risco. Jovens, baixa renda, solteiros, e esse é o pessoal que aposta, e é muita gente, tá, pessoal? Então, podem fazer procura ativa, perguntem para a pessoa se ela está exercendo essa atividade, tá bom? A gente oferece suporte e valida os sentimentos do paciente
que esse é o primeiro passo. Lembrando que a coisa mais importante em uma primeira consulta é ter uma segunda consulta. Então, antes de fazer qualquer intervenção mirabolante, a gente acolhe o paciente, tá? Os jogadores, né, os apostadores, eu acho que é uma palavra faz mais sentido do que jogadores, eles têm uma alta taxa de abandono. Então, se a gente chegar já colocando muito limite, eles vão embora, tá? Ou a pessoa está muito motivada, e daí a gente consegue sentar com ela e organizar a vida, ou se ela não tiver, a gente vai ter que ser mais flexível em uma primeira, segunda consulta, tá? Para o paciente não invadir. Sempre então tentem envolver familiares no tratamento, tá bom? Tendo em conta como são os familiares do paciente, na maioria das vezes é uma boa estratégia, tá? Isso não só com gambling, com várias outras dependências também, tá? Normalmente envolver familiares, fora alguns casos em que os familiares conseguem ser ainda mais disfuncionais, vale a pena. Identificar comorbidades, muitas vezes são, que nem a gente falou, né? 50% chega a experienciar alguma ideação suicida ao longo da vida. Então, se for o caso do paciente, muitas vezes ele vai precisar de um antidepressivo, de um estabilizador de humor, etc. Tá? Então, isso também precisa acontecer. Não coloquem tudo nas. Se vocês tiverem algum serviço, tenha um psicólogo, se vocês tiverem um serviço que tem um assistente social, tentem envolver, tá? Muitas vezes nós médicos a gente acaba errando nisso. Então, envolvam outros profissionais, tá, pessoal? Isso é valiosíssimo, essa dica. Precisa acontecer. Para talvez qualquer problema comportamental, quanto mais sentimento de equipe, mais profissionais envolvidos, melhor. Avaliem o encaminhamento aos jogadores anônimos, tá? Olha, eu acho que todos os pacientes que eu recebi no consultório, eu coloquei na prescrição. E lembrando, é uma prescrição, esse paciente vai nos jogadores anônimos, tá? E eu sento com o familiar e falo para o familiar: olha, a primeira vez, se tiver que você pegar na mão do paciente e ir com ele até a reunião, eu entro no site de jogadores anônimos, eu vejo qual que é a reunião que ele pode fazer e onde que tem reunião perto da casa do paciente, eu deixo tudo pronto para ser o mais para ser o mais fácil para o paciente tomar essa atitude, tá? Normalmente eles adoram, tá? Eu tenho tido, olha, ótimas experiências com os jogadores anônimos. De medicações, que eu sei que muitas vezes a gente tende a procurar alguma resposta. Eu, normalmente os pacientes que acabam chegando para mim são pacientes não bipolares, né? E eles têm uma enorme melhora da qualidade de vida deles com antidepressivos. Todos nós, eu não estou colocando um protocolo aqui para vocês, tá, pessoal? Mas eu tenho boas respostas com desvenlafaxina, por exemplo, para dar uma opção para vocês, mas também não estou rotulando para falar prescrevam ela. A naltrexona, eu confesso que existem estudos falando que ela pode ajudar, mas eu também já não prescrevo tanto. Mas se vocês sentirem que o paciente está no perfil ansioso depressivo, não deixem de prescrever um antidepressivo para esse paciente, tá bom? E se for um paciente mais psicótico, bipolar, daí a gente maneja de acordo com isso. E agora eu vou dar uma última dica. Eu coloquei esse primeiro passo do JA, que ele guia a filosofia do começo do tratamento, né? Admitimos que éramos impotentes perante o jogo, e nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis. E essa filosofia, pessoal, ela nos diz muita coisa, tá? Isso também vale para qualquer problema comportamental ou dependência química. Quando eu admito
que o paciente é impotente e que ele está numa fase ali, ou pré-contemplativa, ou tá no meio ali da dependência, tá? Eu tenho que tomar atitudes, muitas vezes, que vão além que sejam mais contextuais, tá? Idealmente, eu crio um meio, nesse momento, que mesmo que o paciente queira, ele não consegue apostar, tá? Eu tenho que, eh, eu tenho que organizar com a família como vai ser o manejo do dinheiro, de preferência pedir para, não sei, para a esposa ir lá e pedir para o chefe pagar diretamente a esposa, em vez do paciente, claro, com autorização do paciente. Tenho que pedir para ele baixar um aplicativo de controle, como se fosse esses aplicativos de controle parental. Eu vou dar exemplos de alguns aplicativos que são muito bons. Se a gente tiver controle ao acesso ao dinheiro, que é o mais importante, tá? E aos aplicativos, a gente já tem meio caminho andado, tá, pessoal? E com remédio, com terapia, a gente vai andando o restante do caminho, tá? Mas lembrem, muitas vezes a gente vai ter que intervir mais na vida do paciente nesse momento. Não tenham medo de fazer isso, tá bom? E alguns aplicativos que existem para tratar, né, o gambling, o que eu vejo, o que eu mais recomendo é o Gamban, tá? É um aplicativo que ele bloqueia, ele reconhece todos os sites de apostas e ele automaticamente bloqueia o site de aposta, tá? E é um aplicativo que uma vez, eu acho que ele é pago, tá? Uma vez que você paga ele e que você instala ele no seu celular, ele, em teoria, não consegue mais ser desinstalado, tá? Até fechar ali o tempo em que você pagou o aplicativo, você não consegue desinstalar o aplicativo, tá? Então isso também dá muito certo, tá? Eu coloco, isso é uma dica valiosa também. Existem outras opções que talvez sejam mais baratas ou tenham uma opção maior grátis sem ser pago, que são esse BetBlocker, NetNanny e Freedom. Beleza, então, pessoal. É isso que eu tinha para vocês hoje. Ó, 90 participantes, que maravilha, hein? Chegou a bater 93. Bah, um recorde para mim, né? Um Aham. recorde para mim, né? Para psiques, Da Psix difícil. também, acho que ao vivo foi. Desse ano foi. A aula foi excelente, Rodrigo. Parabenizar pelo conteúdo da aula, qualidade. Desde a primeira que deu para a gente, acho que deu dependência de benzodiazepínicos, né? Todas as aulas que você supera. A pós-graduação, para quem ainda não é aluno, pode se tornar aluno a qualquer momento. A gente começa a qualquer momento, tá? Pode fazer a matrícula agora, pode fazer comigo, com a central de vendas, e ser mais um aluno aí do PIO, que é uma pós-graduação tá de excelência, material, tanto transtorno por uso de substâncias, a dependência química mais clássica, quanto transtornos comportamentais, incluindo aqui o jogo patológico, tá de excelência. Vocês vão aprender muito e de uma forma muito diferenciada que vocês não aprenderiam em nenhuma outra instituição aqui com a Psiques, liderada pelo grande Rodrigo Pio. Obrigado, obrigado, Demetrios. É isso aí. Quem quiser, a gente está de portas abertas. Só fala comigo, fala com a central de vendas. Sejam bem-vindos a todos. Uma boa noite para todos. Boa É noite, isso. Pio. Muito Tchau, obrigado tchau, boa pela noite.